Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar mais um pouco sobre sedação em anestesia e em terapia intensiva. Como foi comentado no primeiro vídeo sobre sedação, em relação aos pacientes de terapia intensiva e também em relação aos aspectos voltados ao controle de dor nessa internação de terapia intensiva, ou mesmo até em pacientes a serem submetidos a procedimento, a diferença no manuseio do paciente que vai ser submetido a um procedimento, onde normalmente iniciamos o gerenciamento de medicamentos com controle de ansiedade, de estresse que envolve o procedimento de uma maneira já preventiva, uma maneira preemptiva de manuseio disso, e também em relação aos analgésicos que vamos utilizar. No paciente de terapia intensiva, normalmente é um paciente que já está internado, independente de se ele vai ser submetido ou não a algum procedimento, a sedação deve ser já feita de maneira rotineira, sempre pensando na preservação do ciclo de sono-vigília do paciente para que ele se mantenha num estado mais fisiológico possível. Então, a expectativa do paciente é muito importante, a ansiedade do paciente ou a solicitação por uma sedação maior ou menor deve ser respeitada na medida do possível, mas tentando sempre contornar as situações para manter, pelo menos durante o período diurno, de uma sedação ou ausente, onde normalmente se interrompe a sedação do paciente para que ele interaja com o ambiente, se mantenha o mais lúcido possível, orientado na medida do possível, obviamente, e mantendo então esse ciclo de alternação alternância entre sono e vigília. A sedação leve durante o dia, além de permitir que esse paciente tenha essa interação com o meio ambiente, com as pessoas, que se localiza no tempo e no espaço, também permite que ele ventile de uma maneira mais eficiente seus pulmões, se ele está em ventilação espontânea, se ele está em ventilação controlada durante algum período, deve-se tentar manter pelo menos um padrão de ventilação assísto controlada para que ele utilize a sua musculatura, mantenha então uma atividade muscular para que evite atrofia e assim diminua o tempo de internação, o tempo de ventilação mecânica, assim sucessivamente. Essa alternância entre o ciclo entre sono e vigília, além da manutenção de sedação ausente ou superficial durante o dia, já se comprovou que diminui muito a mortalidade desses pacientes. Uma outra questão em relação à diferença entre o paciente cirúrgico e o paciente da terapia intensiva é o risco da utilização de benzodiazepínicos de maneira prolongada em pacientes de terapia intensiva, o que normalmente não se questiona em pacientes a ser submetido a procedimento eletivo, mas que no paciente de terapia intensiva tende a aumentar o risco de delírio nesses pacientes. Então, evitar-se a infusão de benzodiazepínicos, substituindo por propofol ou por dexmedetomidina, que são substâncias que tendem a reduzir o risco dessa apresentação de delírio. E se o delírio ocorre, a tentativa de restabelecer o nível de cognição desse paciente, a interatividade com o ambiente, tentando controlar tentando tanto evitar quanto tratar essa situação que muitas vezes leva também a aumento de mortalidade. Então, tentando fazer com que esse paciente tenha acesso a alguma forma de orientação tempo-espacial, mantendo algum relógio à sua vista, informando sempre quanto tempo ele está internado, que horário do dia se encontra, permitindo que ele, se é usuário de auxílio na visão ou audição, como óculos, lente de contato, aparelho auditivo, que ele possa fazer uso desses aparelhos para se manter interagindo com o ambiente.
todos esses fatores tendem a diminuir o tempo de internação, o tempo de ventilação, o tempo de intubação e, em alguns pacientes, a monitorização do nível de consciência é muito mais importante, como naqueles que vêm em sedação necessariamente mais profunda, como naqueles pacientes que vêm em estado pós-comicial, o paciente que apresenta convulsão subentrante, ou paciente que tem hipertensão intracraniana, aqueles pacientes que têm indicação de manutenção da sedação profunda por algum motivo desses que se torna preventivo ou profilático, a monitorização objetiva muitas vezes torna a eficácia do tratamento mais relevante. Então, a utilização de índice bispectral ou alguma outra forma de monitorização objetiva muitas vezes se faz importante. Nesse paciente que se deseja manter um nível de sedação mais profunda, ou naquele paciente em que se deseja uma sedação mais superficial, mas por algum motivo ele se apresenta ainda sedado e numa profundidade que devemos atentar para que se evite aprofundar essa sedação. Se você mantém o paciente durante a noite sedado, com nível de profundidade de sedação moderado, é importante que se evite a sedação profunda. Então, nesses pacientes mais lábeis, a monitorização objetiva pode trazer algum benefício também. E em relação às doses utilizadas ou recomendadas, a variabilidade tanto de escolha quanto de dose de cada uma dessas medicações é bastante grande. Aconselha-se, como foi dito, a não utilização de benzodiazepínicos em pacientes de maior risco de desenvolver delírio. Mas se essa for a opção, ou se não se dispõe de uma opção mais efetiva e segura, a dose de midazolam deve ser iniciada com 0,02 mg por quilo por hora, podendo ser aumentada de acordo com a necessidade desse paciente. Lembrar que o midazolam pode ter uma meia-vida de término de efeito em torno de uma meia-vida de eliminação em torno de 3 a 11 horas. Isso aí vai depender da capacidade de eliminação do paciente, da sua taxa de metabolização intrínseca e também da capacidade de eliminação dos metabólitos ativos do midazolam. As melhores escolhas, como disse, recaem sobre a utilização do propofol e ou dexmedetomidina, o propofol podendo ser iniciado com doses tão baixas quanto 0,7 mg por quilo por hora, podendo ser elevada de acordo com a necessidade. Doses para manter essa sedação leve nesses pacientes, de 1 a 3 mg por quilo por hora, podem ser ainda tituladas de acordo com a resposta. Lembrar que o propofol, devido à sua alta taxa de metabolização, apresenta uma meia-vida bastante confiável, sendo essa meia-vida em torno de 30 a 60 minutos. Os bolos de propofol, em casos de agitação ou de superficialização excessiva da sedação em momentos inoportunos, pode ser de 10, 20, 30 miligramas de administração endovenosa. Lembrar que o início da infusão do propofol, muitas vezes dolorosa, pode ser aliviada nesse sintoma com a utilização de lidocaína na dose de 1,5 miligrama por quilo de peso antes do início da infusão do propofol. A dexmedetomidina tem a vantagem de, além de sedar o paciente, trazer algum grau de analgesia que não é oferecido pelo propofol nem midazolam. Doses iniciais de 0,2 micrograma por quilo por hora podem ser elevadas até 1,2 micrograma por quilo por hora, segundo alguns autores, e isso já se demonstrou que, de alguma forma, pode reduzir a incidência de delírio. A eliminação da dexmedetomidina pode ser um pouco mais prolongada que a do propofol devido à sua meia-vida de cerca de 2 horas. Pacientes que apresentam dor, que pode ser avaliado pelas ferramentas que foram comentadas no vídeo anterior, na primeira parte sobre sedação, avaliando nos pacientes despertos através de scores de dor, como as escalas visuais, numéricas, analógicas de dor,
ou nos pacientes que não conseguem se manifestar através das alterações de face ou alterações comportamentais, que podem então sugerir dor, e o fentanil pode ser administrado na dose de 50 até 100 microgramas por quilo em bolos, e até em situações em que a dor um sintoma mais prolongado e se espera que essa dor seja de maior intensidade, mais duradoura, pode ser feita a infusão de fentanil 0,3 micrograma por quilo por hora, que pode ser também elevada de acordo com a necessidade. A utilização do fentanil em infusão vai levar a uma meia-vida contexto sensitivo bastante afetada com o tempo, tendo uma meia-vida de cerca de 1,5 até 6 horas, dependendo do tipo de administração. Isso porque, sendo uma substância que tem a sua metabolização um pouco mais lenta, acaba gerando um acúmulo de fentanil que vai demorar mais para ser eliminado com uma infusão mais prolongada. A ketamina também pode ser utilizada, já se demonstrou em alguns estudos que pode reduzir também a incidência de delírio, embora não deva ser utilizado como tratamento do paciente que já apresenta delírio. Isso pode ser paradoxal, mas não há evidência científica para se utilizar a ketamina em vigência de delírio. As doses em pacientes que apresentam dor que não responda a analgésico comum, como dipirona ou paracetamol, pode ser de 0,1 a 0,5 mg por quilo de peso, e pode até ser feita a infusão em pacientes que não têm boa resposta ao fentanil ou que apresentam dor mais intensa. Pode se associar ou substituir o fentanil, onde a sua utilização traga efeitos colaterais indesejáveis. A infusão de ketamina pode ser da ordem de 0,05 até 0,4 mg por quilo por hora. Tem uma vida contexto sensitivo bastante atrapalhada também, podendo ter uma meia-vida de eliminação de 2 a 3 horas. Em pacientes que porventura apresentem dor crônica, principalmente dor neuropática, a gabapentina, a pregabalina e até a associação com carbamazepina, como foi demonstrado ou comentado no vídeo anterior, pode ser iniciada também. A gabapentina pode ser utilizada em doses iniciais de 100 mg 3 vezes por dia, buscando a resposta ideal, e essa dose pode ser elevada até 600 entre 900 e 3.600 miligramas por dia, divididos em 3 doses diárias. Também tem uma meia-vida bastante elevada, de 5 a 7 horas, e naqueles pacientes que têm propensão a evoluir com delírio, deve ser utilizado com alguma reserva. Uma das grandes preocupações do paciente em UTI, principalmente aqueles que necessitam de sedação e principalmente naqueles que têm internação mais prolongada, é a evolução com a apresentação de delírio. O delírio está associado com alguns fatores de risco, como a utilização de benzodiazepínicos, pacientes que necessitam de transfusão, idade avançada, pacientes que já apresentam algum grau de demência previamente à internação, pacientes que apresentaram estado de coma em algum momento no passado, cirurgias, pacientes submetidos a cirurgia de urgência e ou trauma, pacientes com graus, com scores elevados de avaliação de Apache e ou de ASA, classificação da Associação Americana de Anestesiologistas, Sociedade Americana de Anestesiologistas. Outros fatores podem estar presentes, alguns são mutáveis ou modificáveis e outros não. Entre os não modificáveis, alguns já foram citados: a idade do paciente que já vem em uso prolongado de álcool, substâncias de ação psicoativa, pacientes com alguma doença neurológica, demência, depressão, entre outros. E alguns fatores que podem ser modificados nessa internação do paciente, como foi mencionado anteriormente. A manutenção de paciente em ambiente saudável, com pouco ruído, principalmente
nos horários de dormir, mantendo um bom ciclo de sono-vigília, evitar o isolamento do paciente para que ele tenha interação, converse, se mantenha lúcido e orientado no tempo e no espaço, manter esse paciente fisicamente ativo, a atividade física, seja através de atividade ativa ou através de fisioterapia, muito salutar e reduz a incidência de delírio. Algumas doenças agudas, como sepsis, hiperfusão, insuficiência respiratória de qualquer natureza, a desidratação, alterações eletrolíticas e de concentração de glicose, todos os fatores que podem afetar a evolução desse paciente ao delírio e dificultar o seu tratamento caso ele surja também. Então, repetindo, os recursos que podem ser utilizados na tentativa de prevenir e ou tratar o delírio se compõem, mas não se resumem à lista apresentada nesse diapositivo. Devemos otimizar o seu sono, melhorar a sua capacidade visual, se ele usa óculos, permitir que ele use os seus óculos nos momentos em que estiver acordado, a capacidade auditiva deve ser preservada, a mobilização, como foi dito, atividade cognitiva através de conversas, troca de informações, atividades cognitivas as mais variadas, recursos para orientação, e é importante que se faça um rastreio diário dos pacientes, principalmente aqueles de maior risco de evoluírem com o delírio. Evitar fármacos de risco, vários são os medicamentos que podem levar à evolução, desde benzodiazepínicos, antimicóticos, alguns antibióticos, uma gama muito grande de medicamentos que podem facilitar o surgimento do delírio e, na medida do possível, devem ser evitados. O engajamento familiar, tanto nessa tomada de decisão proativa na tentativa de manter esse paciente ativo psicologicamente, fisicamente, e também na avaliação diária, se esse paciente apresenta alguma alteração que deva ser comunicada à equipe médica para que seja feita uma avaliação detalhada, através de ferramentas específicas e o início mais precocemente possível de cuidados para se evitar o aprofundamento dessa crise de delírio e tentar o mais rapidamente trazer esse paciente de volta ao seu estado de normalidade em relação principalmente a essas questões. Então, é muito importante otimizar a analgesia. O paciente que vem com alguma patologia ou desenvolve alguma patologia na internação que cause dor, escara de decúbito, fratura, a própria cirurgia que ele pode ter, a qual ele pode ter sido submetido, todos os procedimentos que venham a ser utilizados, manipulação de dreno de tórax, muito doloroso, manuseio do paciente, tratamento de escara, tudo isso fazer com o máximo de cuidado na prevenção e tratamento de dor. A sedação adequada nesse paciente, como foi dito, sempre tentando superficializar nos horários de despertar desse paciente, interrompendo a sedação diariamente para que ele tenha essa interação com o ambiente e manusear adequadamente os casos de maior risco. O tratamento do delírio deve ser iniciado o mais precocemente possível e, como foi mencionado anteriormente, ele é baseado na avaliação diária desse paciente, sempre buscando a triagem, o rastreio do paciente e iniciando a avaliação armada dos pacientes sob uma suspeita para início o mais rapidamente possível. São situações que, como a dor, são tempos sensíveis, são tempo dependentes. Quanto mais tempo demora para tratar a dor ou o delírio, mais difícil fica o seu manuseio e mais prolongado fica
a situação, levando a maior risco de desfechos negativos, maior tempo de ventilação mecânica, perdão, maior tempo de internação em terapia intensiva e maior tempo de internação hospitalar. Então, o tempo é muito importante e a não percepção da evolução de um paciente com quadro de delírio pode aumentar em muito a morbimortalidade. Tratamento baseado então nesse rastreio, e uma das ferramentas mais utilizadas é o método de avaliação da confusão, que leva em conta esses 4 critérios apresentados nessa tabela, que vai nos dizer se esse paciente teve uma evolução que surgiu lentamente ou de forma muito abrupta, se foi através apenas de um início de desatenção, se já se somou um pensamento desorganizado, se o nível de consciência está alterado e até se ele está agressivo, se ele está no tipo de delírio mais, naquele tipo de delírio mais hipoativo. Tanto um quanto o outro são bastante deletérios e devem ser tratados de maneira rápida. O tratamento inicial é com a utilização de antipsicótico, o mais utilizado o haloperidol, pode ser associado à quetiapina e pode até ser utilizado também recursos que tendem a manter algum grau de sono e vigília desse paciente para mantê-lo mais antenado com as situações durante o dia de interação, podendo alguns autores até aconselham a possibilidade de se usar melatonina para que tente se regular o ciclo de sono e vigília. A utilização de algumas substâncias como estatina, ketamina e dexmedetomidina, que já foram reconhecidas como potenciais auxílios na prevenção do delírio, ainda não foram validadas para uso no tratamento do delírio. Portanto, não há a indicação de utilizar no tratamento, embora eles tenham algum auxílio na prevenção. Nesse diapositivo, as doses aconselhadas para início do tratamento de situações mais perigosas, de agitação por delírio, onde as substâncias são relacionadas aqui, uma delas deve ser escolhida e a associação pode ser feita caso não haja resposta adequada com doses máximas de cada um deles. Primeira escolha normalmente é o haloperidol, de 0,25 a 0,5 mg por via oral, subcutânea ou endovenosa, podendo se associar ou substituir por quetiapina na dose de 12,5 a 25 mg, ou risperidona, meio a 1 mg, 2 vezes por dia, e essas doses podem ser utilizadas em 1 ou 2 tomadas diárias e caso a substância escolhida não seja suficiente, pode ser feita associação. Em situação de emergência, o haloperidol pode ser utilizado na dose de 2,5 até 5 mg por via intravenosa, e pode ser repetido a cada 20 minutos, caso não haja resposta adequada, podendo se atingir uma dose diária máxima de 20 mg. O haloperidol, por ser uma substância que tem grande risco de provocar a arritmia letal de Torsades de Pointes, só deve ser administrada nessa dose elevada em pacientes que estejam em ambiente monitorizado, para que se diagnostique e trate rapidamente essa arritmia caso ela surja. E como foi dito, a melatonina pode ser utilizada também na tentativa de se organizar o ciclo sono-vigília desse paciente, e as doses oscilam de 3 a 5 mg. Como foi mencionado, a sedação ideal no paciente de terapia intensiva é uma sedação superficial, tentar sempre evitar, principalmente nos momentos em que se espera que esse paciente fique acordado, o aprofundamento da sedação. Se por acaso essa sedação se aprofunda muito, e isso é observado na escala de Richmond para agitação e sedação, pode ser avaliado se esse paciente inicia um quadro de delírio através da ferramenta mencionada anteriormente. Se esse paciente evolui com uma sedação, a sonolência muito intensa, deve ser avaliada
a presença ou não de dor, utilizando as ferramentas que foram comentados no primeiro vídeo sobre sedação do paciente em terapia intensiva e centro cirúrgico, onde pacientes com esse grau de sonolência e sedação, muitas vezes incapacitados, geralmente incapacitados de fornecer informação sobre dor, eles devem ser avaliados com as escalas comportamentais de dor, e caso o paciente tenha uma sedação muito profunda, a nível de -4, -5, e ele apresente ainda assim essa alteração da escala comportamental de dor, é importante que se inicie, que se instale um esquema de analgesia o mais rapidamente possível. Em níveis tão profundos de sedação, é importante que se proteja as vias aéreas do paciente contra a broncoaspiração, muitas vezes necessitando a intubação e instalação de ventilação mecânica. Pacientes que apresentem um score de dor pela escala comportamental inferior a 5 devem ser apenas observados. Aqueles pacientes com score maior que 5 devem ser medicados com analgésicos e respeitando sempre a escala de aumento da intensidade do tratamento. Inicia-se com dipirona ou paracetamol, se não responde, inicia-se opioide leve, até, em caso de necessidade, utilizando a morfina, que pode ser administrada de 2 a 4 miligramas, e essa morfina pode ser mantida caso haja o entendimento de que essa dor se encontra num grau sustentado de grande intensidade, mantendo essa morfina em infusão contínua de 2 a 4 miligramas por hora. Se esse paciente apresenta algum grau de depressão miocárdica, hipotensão, pode ser feita a substituição da morfina pelo fentanil, que pode ser administrado na dose de 25 a 50 microgramas por hora, com reavaliação frequente para ver se precisa aumentar ou se já pode diminuir essa infusão de analgésicos ou opioides. E acompanhar sempre o tratamento, mesmo naqueles pacientes que têm um grau de sedação inferior, entre -1 e -3, caso ele apresente a informação de dor por escalas visuais numéricas ou através da escala comportamental de dor, o tratamento deve ser instituído rapidamente. Os pacientes com a score 0 ou próximo de 0, a gente lembra que o ideal é manter ali próximo de 0 essa sedação do paciente. Se essa sedação se mantém em níveis adequados, a informação de dor também deve gerar o tratamento mais rapidamente possível, que a própria dor pode ser uma fonte potencial de desenvolvimento com delírio. Então, manter esse paciente com a sua analgesia, de novo, em escalas de progressão de acordo com a intensidade e duração de dor. Dor abaixo de 3 numa escala de 0 a 10, escala visual, analógica, numérica de dor, de 0 a 10, se a dor é igual ou inferior a 3, não há necessidade de utilização de analgésicos e normalmente o paciente tolera bem essa intensidade de dor. Os analgésicos são, quando utilizados, os analgésicos comuns. Aquele paciente que apresenta uma agitação importante, com a escala de agitação e sedação de Richmond acima de 0, esses pacientes devem ser tratados também rapidamente, utilizando alguma fonte de sedação, devido a essa agitação que é característica desses níveis elevados na escala de Richmond. Então, a utilização ou de propofol associado a fentanil ou outro opioide, como mencionado anteriormente, mantendo esse paciente o mais tranquilo possível e com a sua analgesia bem tratada. Se a dor é maior que 3, necessita da associação do analgésico ao propofol, ou fentanil, morfina, e se
se há alguma deficiência na resposta, pode ser associado ou substituído pela dexmedetomidina, na dose de 0,2 até 1 micrograma por quilo por hora, na tentativa de sedar e trazer analgesia para esse paciente. E nos pacientes que apresentam dor inferior a 3, então a utilização do Propofol ou da dexmedetomidina seriam ideais para o tratamento desses pacientes, para trazer a sedação, podendo se associar à ketamina naqueles pacientes que vão ser submetidos a uma sedação muito prolongada para tentar ter essa associação da ketamina que em alguns pacientes parece auxiliar na prevenção do delírio, além de reduzir a dose dos sedativos utilizados em associação a ela, como aqui mencionado o Propofol, por exemplo. De uma maneira bastante simplificada, então, é importante que se avalie a profundidade da sedação desse paciente, busque as causas quando há aumento ou diminuição do score de sedação e agitação de ritmo. Se o paciente apresenta um aprofundamento em momento inadequado dessa sedação, então reduzir as doses de infusão de dexmedetomidina ou de midazolam, caso esteja sendo usado, ou de propofol. E no caso de aumento no score de maneira associada à agitação, então, ao contrário, vai ser feita a correção ou tentativa de correção do quadro através da elevação. A dexmedetomidina, dessa forma, vai ser reduzida ou aumentada em 0,2 micrograma por quilo por hora, de acordo com a situação. O midazolam pode ser reduzido ou aumentado em 0,03 miligrama por quilo por hora, caso haja diminuição ou elevação do nível de consciência do paciente. O propofol reduzido ou aumentado em 0,3 miligrama por quilo por hora, de acordo também com essa resposta. É importante nos pacientes que se agitam, que apresentam elevação importante no score de sedação e agitação, a busca por possibilidade de quadro doloroso, ou retenção urinária, distensão de bexiga, distensão de abdômen, alguma causa relacionada à alteração eletrolítica, coisas que podem ser facilmente corrigidas e que podem retornar esse paciente ao grau de sedação adequado. A analgesia já mencionada é sempre muito importante e naqueles pacientes que apresentam redução da pressão arterial, a correção, caso haja necessidade de aumento da infusão dos sedativos, pode ser feita através da infusão de noradrenalina. A possibilidade de utilização de pacientes muito agitados, mas ainda em utilização de midazolam, é a substituição dessa substância por outras drogas que tenham a finalidade de aumentar a sedação, reduzindo a agitação do paciente, mas que sejam menos relacionadas à produção do próprio delírio. Então, a substituição, como mencionado, ou pela dexmedetomidina ou pelo propofol. E sempre atentando não só para as respostas esperadas ou não pela utilização das substâncias em relação à redução ou elevação na escala de agitação e sedação, mas também o acompanhamento geral do paciente, obviamente, através da monitorização dos seus sinais vitais. Aqui apresentamos as fontes utilizadas para a confecção dos vídeos e agradecemos a sua companhia. Muito obrigado, um grande abraço.